Fala galera, beleza? Estamos aí para o último vídeo do dia, hein? Nosso 10º tema no geral, quinto tema do dia. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre a redemocratização do Brasil, com enfoque para o tema direta e já. Tá ok, pessoal? Então a gente vai dar uma olhadinha aí na questão primeiro, depois a gente fala da temática propriamente dita. Tá certo, pessoal? Então quando a gente fala sobre a questão, a gente tem uma charge, né, de Aníbal Bendat, publicada no jornal Crônica na década de 1980. Então, você tem uma bola de neve, escrito direta e já, ela vem descendo, e aí um homem fala para o outro, né? Olha aí como aumenta, parece uma bola de neve. E aí o militar, um homem com traje militar, diz, né? Não te preocupa, no Brasil não tem neve. Então, a questão diz o seguinte: a charge representa um contexto marcado, letra A, pela intensificação da repressão após a criação do ato institucional de número 5, letra B, o avanço nas lutas pela redemocratização do Brasil no final do regime militar, letra C, o crescimento do apoio ao regime político, ao regime presidencialista durante o governo de João Goulart, e letra D, ampliação da oposição ao presidente Collor ao longo do processo de impeachment. Aquela pausa clássica para você tentar responder. Bom, voltando aqui, pessoal, se você marcou letra B de bola, você está correto. Tá? Então, resposta correta, B, avanço das lutas pela redemocratização do Brasil. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse processo de redemocratização, sobre esse finalzinho, né? No outro vídeo a gente fala um pouquinho sobre como isso estava acontecendo no governo do Geisel. Agora a gente vai ter um enfoque maior no governo do Figueiredo, tá? Então, vamos passar aqui para vamos ampliar a tela aqui, né? Vamos ver a minha carinha maior um pouquinho, para a gente poder falar um pouquinho sobre o governo do Figueiredo e como se dá esse processo de transição. Bom, no governo do Figueiredo, você vai estar retomando algo que já estava sendo discutido no governo do general Geisel, que era a questão da lei da anistia. Então, em 1979, ou seja, no iniciozinho do governo Figueiredo, foi aprovada a lei da anistia, que era uma anistia ampla, geral e restrita. Isso valia tanto para os civis quanto para os militares. Então, é importante a gente observar isso como um meio de defesa dos militares, no sentido de conseguir se proteger de possíveis processos criminais que poderiam ter pelos crimes de tortura, né, cárcere privado, execuções que tinham sido cometidos durante o período mais repressivo do governo militar. Então, a gente nota aí que, no caso, é uma anistia que protege os militares de alguma forma de futuras punições que pudessem vir a acontecer. Seguindo ainda essa linha de reabertura, de redemocratização, a gente observa que houve em 80 o retorno do pluripartidarismo no Brasil. Então, quando a gente fala desse retorno do pluripartidarismo, a gente tinha apenas o Arena e o MDB. Agora, você vai ter a possibilidade de vários partidos. De acordo com alguns analistas políticos, essa pluripartidarização ela foi uma estratégia dos militares no sentido de tentar fragmentar a oposição. Por quê? O Arena, partido vinculado ao governo, ele vai dar origem ao PDS e depois vai sofrer uma fragmentação que vai dar origem ao PFL. Quando você olha para o MDB, que era o partido que se opunha ao governo militar, você tinha ali um grupo muito heterogêneo. E por isso ele vai dar origem a muitos partidos, como o PDT, o PTB, o PT, né, o PCB, o PCdoB, dentre vários outros partidos. Então, de acordo com alguns analistas políticos, a ideia dos militares era dar essa possibilidade de pluripartidarização, fragmentar a oposição, e com a fragmentação da oposição, quem viesse assumir o país após os governos militares seriam pessoas moderadas. E por isso,
não tentariam punir os militares pelos crimes cometidos durante esses 21 anos de ditadura militar. Então a gente observa que houve a pluripartidarização, assim como você vai ter o retorno das eleições diretas para os governadores estaduais. Entretanto, as eleições presidenciais continuavam indiretas. Isso vai fazer com que a população organize grandes manifestações, grandiosas manifestações, reivindicando para que as eleições presidenciais também fossem diretas. Mas a gente nota dentro desse cenário é que você tem ainda aquele ranço, aquele probleminha de militares que não concordam com essa abertura que vinha acontecendo desde o governo Geisel. Então a gente observou que no governo Geisel, a gente usou como exemplo o assassinato do Vladimir Herzog como uma demonstração de pessoas ligadas ao governo que não estavam satisfeitos com aquele processo de redemocratização. A gente pode pegar um outro exemplo durante o governo Figueiredo. Em 1981, aconteceu no governo Figueiredo um atentado no Rio Centro, numa comemoração do Dia do Trabalhador, no 1º de maio, organizavam-se shows de música no Rio Centro. O Rio Centro estava lotado. E, de repente, no meio dos shows, ouviu-se uma grande explosão. E quando as pessoas foram ver o que era, na verdade, 2 militares que tentavam armar um carro-bomba para explodir o estacionamento do Rio Centro no momento da saída e alegar que ainda havia uma ameaça comunista no Brasil e, por isso, a ditadura não poderia terminar. Então, a gente nota aí que existem pessoas dentro do regime militar que não querem que o governo militar acabe, existem outras que acreditam que é necessário você acabar com o governo militar, porém, acabar com o governo militar de forma controlada. Por isso, acreditava-se que a eleição indireta para presidente possibilitava a escolha de um presidente mais moderado, nenhum presidente radical que quisesse, logo após o governo militar, querer passar a limpo os crimes cometidos durante a ditadura. Mas o povo foi às ruas. A pressão social era muito grande. Nas grandes capitais você vai ter manifestações com centenas de milhares de pessoas reivindicando que as eleições presidenciais fossem diretas já ali naquele momento. Entretanto, a gente observa que o governo não estava disposto a ceder. Inclusive, um parlamentar chamado Dante de Oliveira tenta aprovar no Parlamento Brasileiro, no Congresso Nacional, um projeto de lei que tornaria as eleições diretas para presidente já naquele momento. A grande questão é que para o Dante Oliveira conseguir aprovar a emenda Dante de Oliveira, ele precisava do sim de 2/3 do Congresso Nacional. Ele conseguiu mais sim do que não. Mais da metade das pessoas optaram pelo sim, já pelas eleições diretas para presidente naquele momento. Entretanto, ele não conseguiu atingir os 2/3 dos votos necessários para fazer essa alteração na Constituição. Então, mediante a isso, as grandes manifestações pelas diretas já acabaram sendo frustradas. Apesar da grande participação da população, apesar da grande pressão social, as eleições presidenciais vão ser mesmo indiretas. Os vencedores dessas eleições presidenciais foram o presidente Tancredo Neves e o vice-presidente José Sarney. Entretanto, antes da posse, o Tancredo Neves ele ficou bastante doente e foi internado, gerando uma grande comoção popular. A população ela ficava tentando acompanhar pela TV qual era o estado de saúde do Tancredo Neves. E o Tancredo Neves acabou não resistindo e veio a óbito. E com a morte do Tancredo Neves, quem assumiu a presidência da República foi mesmo o José Sarney, que era o vice-presidente eleito. O José Sarney, ele era, sim, a figura moderada que o governo pretendia, que o governo esperava, visto que o José Sarney, ele, durante o governo militar, tinha fortes relações, laços muito estreitos com os militares, os governos militares. Então, quando José Sarney assume a presidência da República, os militares estavam bem mais tranquilos, pois já imaginavam
que não haveria naquele momento nenhum tipo de tentativa de acertar as coisas, investigar os crimes cometidos pelos militares durante esses 21 anos de regime militar, esses 21 anos de ditadura militar, e aí as coisas vão se assentando de um modo geral. Porém, a gente sabe que o governo Sarney foi bem complicado. O governo Sarney foi marcado aí, né, por altos índices inflacionários, 4 planos econômicos diferentes, formas monetárias acontecendo, criação de novas moedas. Foi um momento muito conturbado da história brasileira. Não é à toa que a gente fala que a década de 80 ficou conhecida como a década perdida, visto que o Brasil não tinha dinheiro, o Brasil não tinha crédito e o Brasil não tinha como fazer investimentos e nem controlar os índices negativos da economia brasileira. Bom, como esse não é o tema principal do nosso vídeo, a gente não vai entrar nessa seara, a gente vai parando por aqui, tá ok? A gente fecha a nossa sequência de vídeos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpa aí pelos vídeos que se alongaram, o vídeo da Era Vargas e o vídeo dos governos militares, mas que são temáticas mais extensas mesmo. Mas de qualquer forma, espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado. Caso tenham alguma dúvida, podem me procurar no Facebook para perguntar, podem colocar comentários aí no vídeo no YouTube, não tem problema nenhum. Assim que eu puder, obviamente, antes da prova, eu vou estar dando a resposta a vocês. A gente fecha a nossa sequência de vídeos por aqui. Amanhã temos mais 5 vídeos. Só que a gente vai sair um pouquinho de história do Brasil. Vamos falar um pouquinho mais de história geral. Não percam amanhã, pessoal. Sexta-feira, nossa última sequência de vídeos da nossa série Tirando o Ar na UERJ. Fechamos por aqui. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.